Continuando com a nossa quarta aula do curso de interpretação da norma NBR ISO 17025, nós paramos no item 622, que está relacionado a documentar requisitos de competência. Tá? Então, o que é que ele fala? O laboratório deve documentar os requisitos de competência para as funções que possam influenciar nos resultados das atividades do laboratório. Ou seja, pode ser que existam outros cargos no laboratório que não impactem diretamente no resultado. Então, você não precisa determinar critérios de competência para esses cargos. Vamos dar um exemplo. Digamos que você tem um vigilante no laboratório, que você tem o pessoal na conservação e limpeza, ou outro determinado cargo que não afete diretamente esses resultados. Agora é bom citar o seguinte, tá? É bom avaliar caso a caso, porque, por exemplo, agora eu dei o exemplo da pessoa da conservação da limpeza, mas dependendo do nível, né, de responsabilidade dela, ela pode sim impactar no resultado, se ela fizer, por exemplo, a contaminação de uma amostra, tá? Então, essa determinação de competência, ela deve incluir requisitos de formação, ou seja, escolaridade. É necessário segundo grau completo? É necessário curso técnico em química? É necessário curso superior em engenharia? O que é necessário? Então eu vou determinar isso num documento. Critério de qualificação, tá? Eu posso, por exemplo, ter uma determinada qualificação junto a um órgão regulador, uma BIND da vida, um inspetor, inspetor de solda, por exemplo, um inspetor de pintura, que ele tem uma qualificação específica junto à BEND, tá? Ele tem que fazer uma prova para poder atuar com esse tipo de ensaio. Um treinamento requerido, tá? Geralmente o pessoal coloca a integração, porque às vezes a gente confunde, a gente fica achando que isso é para contratar o funcionário, quando na verdade é também para que essa competência seja desenvolvida antes dele começar a trabalhar, antes de começar a sua atividade. Então, por exemplo, um treinamento de integração que ele tem dentro da organização, um treinamento num sistema que a organização utiliza, o sistema que ele usa para fazer o lançamento dos dados, tá? Então, esses treinamentos podem ser definidos. Conhecimento técnico, aí seria um conhecimento técnico específico em determinado, uma titulação, um curso que é determinado que ele tenha, tá? Habilidades, ou seja, ele tem que ser, por exemplo, dinâmico, ele tem que ter habilidade manual, que tipo de habilidade? E experiência que ele já vem naquele mesmo cargo de outras empresas, experiência de 1 ano, 2 anos, 6 meses. Então tudo isso é critério que precisa estar definido, critério de competência. O colaborador ele não pode exercer o cargo se ele não comprovar esses critérios de competência na instituição, para o laboratório. E essas comprovações elas vêm através de, por exemplo, diploma do curso, certificado do treinamento, um teste prático que seja feito pelo próprio laboratório, pela própria organização, uma cópia da carteira de trabalho ou de contrato que ele tem com determinada empresa, que ele teve com determinada empresa. Então tudo isso são formas de comprovar esses critérios de competência. O auditor, durante a auditoria, ele pode escolher, 4 ou 5 pessoas do laboratório e ele pedir a descrição de cargo, que é um documento que eu vou mostrar daqui a pouco, e ele comparar se existe comprovação de competência de cada item daquele que está descrito na descrição de cargo. Então ele vai pedir a documentação para ver. Caso ele não encontre, isso será considerado uma não conformidade. Então aí está um modelo de descrição de cargo, vocês podem ver as especificações, tá? Escolaridade, qualificação profissional, o mínimo e o desejável. O mínimo é o que ele tem que ter para poder exercer a função. Se não tiver esse mínimo, não pode estar na função. O desejável seria algo que a empresa quer a mais, ou seja, se eu tiver 3 candidatos para aquele cargo, eu posso optar por contratar aquele que tiver um número maior de desejáveis, de itens desejáveis, certo? Então o que é que você vai ter? A especificação, que é a escolaridade, então, segundo grau completo, curso superior, a qualificação, treinamento, todos os critérios que eu acabei de falar antes. Além desses requisitos de competência que vocês estão vendo aí, essa descrição de cargo vai estar definida as responsabilidades e autoridades para cada cargo da organização, tá?
Então, esse é um documento um pouco mais amplo que vai determinar esses critérios aí. Então, voltando para cá, só para ilustrar mais ainda, você percebe que escolaridade para esse cargo é só alfabetizado, então alfabetizado uma assinatura já comprovaria. Claro que isso aqui é um modelo, tá? Dependendo do cargo, esses critérios de competência eles vão aumentar. Então, qualificação profissional aí não requer nada, treinamento admissional e a política de qualidade da empresa. Então, foi isso que foi definido aqui, tá? No caso, habilidade, destreza manual. Então, tem que existir alguma forma da organização verificar se ele tem essa destreza manual, algum teste, e comprovar isso através de documento. Se você, por exemplo, colocar como requerido atenção concentrada, existe um teste que é feito de atenção concentrada. Se você colocar como habilidade conseguir visualizar cores, então você vai, por exemplo, diferenciar um vermelho de um verde e de um amarelo, automaticamente você vai ter que fazer um teste de daltonismo para ter certeza que o colaborador ele não tem daltonismo, porque se ele tiver, ele não vai conseguir distinguir entre vermelho, verde e amarelo, certo? Então, recapitulando, especificação, requisito mínimo e requisito desejável. Basicamente, a descrição de cargo segue esse modelo. O item 623, que está relacionado a assegurar competência, tá? Fala aí, o laboratório deve assegurar que o pessoal tenha competência para realizar as atividades do laboratório pelas quais é responsável e para avaliar a importância dos respectivos desvios. Como é que ele assegura que o profissional é competente, gente? Recapitulando, eu conseguindo garantir que ele tem os critérios, os requisitos de competência que eu defini. Então, quem define o que é ser competente ou não é o laboratório, através da descrição de cargo. Então, se o colaborador tem tudo aquilo, automaticamente ele passa a ser competente, tá? Então, por exemplo, se eu definir que para que ele seja competente, ele tem que ser treinado na instrução de titulação, ou seja, num procedimento interno, na IT de laboratório 01, automaticamente eu vou ter que ter uma lista de frequência onde ele foi treinado, seja internamente, tá? Claro que se for uma IT interna vai ter que ser internamente, tá? Na verdade. Então tem que ser uma lista de frequência onde alguém capacitou o colaborador naquela instrução de tarefa. Se for um procedimento simples, às vezes a própria competência técnica ela já dá esse conhecimento para o colaborador executar isso. Então, a formação dele, o certificado dele já comprovaria que ele está apto para isso, tá? Então, na continuidade do item 623, ele fala assim, ó, as atividades do laboratório pelas quais é responsável e para avaliar a importância dos respectivos desvios. Ou seja, o colaborador ele tem que estar habilitado a identificar os problemas que ele pode gerar para a organização caso ele não siga os procedimentos que estão estabelecidos. Então, é conveniente na elaboração dos procedimentos identificar os erros, tá? Então, se o colaborador, por exemplo, errar na aferição de um menisco, quais são os erros que pode acarretar? Então, o auditor ele pode questionar isso durante a auditoria. Ele pode escolher qualquer uma pessoa do laboratório e perguntar: se você errar nisso daqui, o que é que pode acontecer? Então, o colaborador tem que estar apto a informar para o auditor quais são os desvios que podem acontecer caso ele não siga completamente aquilo que foi estabelecido, tá? Eu queria citar como exemplo aqui, eu trabalhei no laboratório de uma farmácia de manipulação por um bom tempo, isso há muito tempo atrás, acho que mais de 10 anos atrás, e o diretor, que era farmacêutico, ele dizia: eu não quero os técnicos aqui somente executando por executar. Eu quero que eles entendam o que estão fazendo, por que estão fazendo aquilo, tá? E isso é fundamental. Por que eu estou fazendo, no caso, colocando 10 ml nessa solução? Por que eu estou titulando? Por que eu estou fazendo isso? O porquê das coisas. Isso é importante. O item 624 fala que a gerência do laboratório deve comunicar à equipe, tá? Comunicar o quê? Deveres e responsabilidades, tá? E autoridades. Bom, quando a gente fala em dever e responsabilidade, é o que cada um tem que fazer dentro do laboratório. Então, eu atrelo a atividade a determinado cargo.
Isso pode ser feito através da própria descrição de cargo. Então, quando a organização ela pega a descrição de cargo, define lá as responsabilidades e autoridades, e ela entrega essa descrição de cargo para o colaborador, para que ele visualize e que ele assine, até deixando uma cópia com ele se necessário for, automaticamente a organização ou a empresa está dizendo para o colaborador quais são os deveres e responsabilidades que ele tem dentro do laboratório. Detalhe, existe uma diferença entre responsabilidade e autoridade, tá? Responsabilidade é a atividade que eu preciso fazer. A autoridade é o que eu tenho poder para fazer. Então, esse poder, essa autoridade também deve ser determinada e deve ser dita para o colaborador. Até que ponto você pode ir, até onde você pode ir, certo? Então, recapitulando, deveres, responsabilidades e autoridades. O gerente do laboratório deve comunicar isso para a sua equipe. Aí a norma, ela vem no 624 deixar bem claro que algumas coisas precisam estar documentadas, tá? Então, o laboratório deve ter procedimento, tá? E manter registro desses procedimentos. Registro que comprovem a execução desses procedimentos. Então, quais são os documentos que o laboratório tem que ter? Então, primeiro, a determinação dos requisitos de competência, ou seja, descrição de cargo para todos os colaboradores que podem impactar no resultado. Então, todo mundo vai ter que ter esse documento que determine isso, tá? Segundo, seleção de pessoal, ou seja, pode ser um procedimento da área de recursos humanos que diga como é que é feita essa seleção, onde é que é captado os profissionais, como é que vai ser feita a verificação da documentação quando o profissional chegar no laboratório. Então, todos esses critérios vão estar lá no item seleção de pessoal. Voltando a dizer que pode estar no procedimento de RH ou pode estar no manual da qualidade da organização. O item C, treinamento de pessoal. Ou seja, tem que ficar claro nesse procedimento, tá? Que qual é a ferramenta? Vai existir um PAT, um plano anual de treinamentos? Como é que a organização ela levanta as necessidades de treinamento do laboratório? Isso tem que estar claro. Por exemplo, chegou um equipamento novo dentro do laboratório, então vai ter que treinar o pessoal para que esteja apto a utilizar aquele equipamento. Então, como é que o laboratório, a gestão, vai identificar a necessidade desse treinamento e vai automaticamente buscar o treinamento e prover isso para a sua equipe, tá? Então, esse é o item treinamento de pessoal. O outro, supervisão do pessoal, o monitoramento do pessoal. Como é que isso vai ser feito? Qual é o papel da gestão? Vai existir um checklist? Como é que eu vou monitorar se está tudo surtindo ou está sendo executado a contento? Então, eu vou precisar deixar isso bem claro também nesse procedimento de recursos humanos. Como é que é feito esse monitoramento, essa supervisão? Autorização de pessoal, de acesso, de saída do laboratório, por exemplo. Então, como é que isso é feito? Autorização de coleta, essas autorizações, essas permissões. Aí eu vou além, até para o pessoal que não faz parte da equipe, terceirizados que vão ter que acessar o laboratório. Quem é que garante essa autorização de pessoal? Essas determinações quanto à autorização tem que também estar descrita nesse procedimento de RH ou no manual da qualidade. E monitoramento da competência do pessoal. Por quê? Olha, uma coisa é eu contratar um colaborador competente. Outra coisa é ele manter essa competência. Existe uma diferença no que tange a isso. O colaborador ele pode perder essa competência ao longo do tempo dentro do laboratório. Ele pode perder a motivação, ele pode deixar de ter participado de um treinamento, ele pode acreditar que não está fazendo a coisa certa e mudar o método. Então, é preciso monitorar se ele continua competente. Esse método de avaliação de competência, ele também tem que estar descrito no manual, no procedimento de recursos humanos ou no manual de qualidade da organização, fazendo referência a esse método. Geralmente existe uma avaliação de desempenho do colaborador, que é um documentozinho que o seu líder faz, e que esse documento geralmente o líder dá o feedback para o colaborador a respeito das notas que ele verificou. Aí tem lá os critérios, por exemplo, proatividade, se ele segue os procedimentos, se ele conhece do sistema de gestão da 17025. Então são vários critérios que ele pode definir nessa avaliação, tá? Não existe nada engessado. Mas aí a norma deixa claro, é preciso ser feito um monitoramento da competência do pessoal e ser mantido registro de comprovação dessa competência.
O item 626, ele fala de autorizações específicas, que também devem estar determinadas. Então, só algumas pessoas dentro da organização devem ter autorização, por exemplo, aqui, ó, para desenvolvimento, modificação, verificação e validação de métodos, tá? Ou seja, tem que existir um critério de competência específico, somente aquele colaborador que tem aquele critério vai poder fazer isso. Isso geralmente está direcionado para os líderes, supervisores do laboratório, porque é algo muito difícil. Não é do dia para a noite. Você tem que consultar normas, tem que consultar periódicos para, por exemplo, você desenvolver um método de análise, tá? Então isso não pode estar na mão de qualquer pessoa, isso tem que estar na mão de quem detém esse tipo de informação, de quem está capacitado para desenvolver, tá? Autorização específica também tem que ser determinada para análise de resultado, incluindo declarações de conformidade, opiniões e interpretações. Existem alguns laboratórios onde os laudos de análise eles vão sair, por exemplo, descrevendo o atendimento a determinada legislação, análise de efluentes, por exemplo. Então ele vai dizer lá se atende a determinado item de tal CONAMA, tá? Ou seja, uma legislação específica do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Então, o cara tem que estar apto, então tem que estar direcionado a essa responsabilidade, a ele verificar o resultado, checar na legislação pertinente, da determinação que dita que aquele efluente está adequado, tá, para lançamento, e ele lá escrever uma conclusão, dizendo que está tudo bem ou não, tá? Alguns laboratórios também que tem tipo um consultor atrelado que faz algum tipo de avaliação daquele resultado e que exprime uma opinião ou uma interpretação com relação àquele dado, também tem que estar definido quem é que vai fazer esse tipo de análise, tá? Ou seja, quem vai fazer a interpretação daquele dado. Se eu pegar, por exemplo, um laboratório de análises clínicas, você não vai ter isso, porque quem vai fazer esse tipo de análise é o médico. Então, o paciente ele vai pegar o laudo, né, o resultado da análise, e vai levar para o médico vai fazer essa análise. Então, vai ter muitos laboratórios que não vão ter essa interpretação. Eles só vão gerar o resultado. Mas tem alguns que têm. E para esses que têm, é necessário que haja uma definição clara de somente quem pode fazer a análise desses resultados, tá? E aqui, ó, também tem que ter autorização específica para relato, análise crítica e autorização dos resultados. Ou seja, aquela pessoa que dentro do laboratório, ela vai dar vai ser o finalmente, né? Ela vai pegar os dados, ela vai conferir, ela vai verificar se está de acordo com o histórico do cliente, vai verificar se não existe algo muito discrepante no resultado, e somente ela vai ter a autorização para validar, para assinar embaixo e dizer assim, não, o resultado está de acordo com o nosso histórico e eu vou poder assinar embaixo. Aparentemente eu olho aqui e está tudo certo, está meio que condizente. Inclusive, às vezes é essa própria pessoa que pode questionar o resultado e pedir para voltar, refaça aqui a análise. E a pessoa refaz a análise e ela vai lá e no final depois valida. Tá? Então, autorização específica para quem valida o método, para quem interpreta o resultado e para quem critica e analisa o resultado, ou seja, autoriza a entrega do resultado. O item 6.3 ele fala de instalações e condições ambientais. Vamos levar um papo sobre isso agora. 631. Adequado e satisfatório no intuito de não prejudicarem o resultado. Ou seja, o ambiente, as instalações do laboratório, elas não podem ser um fator que prejudique o resultado. Ou seja, um fator que leve, aí dá alguns exemplos aqui, ó. A contaminação microbiológica, se for um laboratório de microbiologia, por exemplo, que tem todo um controle atrelado a ele, né? Poeira, por exemplo, se for um laboratório de solo, que você pode ter uma contaminação cruzada aí, tá? Então, poeira é um fator. Distúrbios eletromagnéticos. Aí você pode ter, por exemplo, o pessoal da área de elétrica que usa uma luva na hora que está tratando com placas
E essa luva ela é justamente para isso, para não deixar que a eletromagnetividade do corpo afete uma placa. Radiação também é outro problema, tá? Radiação, não vou me detalhar em todos, mas radiação, umidade, alimentação elétrica, temperatura, som e vibração, tudo isso, a depender do tipo de ensaio, a depender da situação, pode impactar num resultado. Então esses itens eles devem ser considerados, tá? O ambiente tem que estar satisfatório a nível de instalação para evitar todos esses exemplos, tá, negativos que eu falei aqui agora, contaminação, poeira, etc. No item 632, o que a norma fala? Os requisitos para instalações e condições ambientais necessárias devem estar documentados. Tem que existir um documento, um procedimento, seja lá o que for, que diga quais são as condições necessárias para o laboratório. Então, é necessário um layout específico, é necessário vedação, é necessário um sistema de exaustão, o que é necessário? Então, tudo isso vai ter que estar definido e documentado. Os auditores eles vão verificar se o que está determinado no documento o laboratório possui na prática. Caso exista alguma condição ambiental, alguma instalação que não esteja sendo atendida por falta de adequação estrutural, por falta de algum equipamento, alguma coisa, isso também é registrado como uma não conformidade. O item 6.3.3 ele fala o seguinte: o laboratório deve monitorar, controlar e registrar condições ambientais de acordo com as especificações, método ou procedimento pertinente, ou quando esses influenciarem na validade dos resultados. Ou seja, calibração tem muito disso. Então eu preciso garantir as condições normais de temperatura, pressão. Então, para garantir isso, eu vou ter que monitorar o ambiente. Para monitorar o ambiente, eu vou ter que usar alguns equipamentos. Se eu for, por exemplo, precisar de uma umidade específica, eu vou ter que ter um termohidrômetro calibrado para eu verificar se a umidade está naquela umidade que eu preciso, tá? Então, se existir algum critério necessário, tá, para a condição do ensaio, ele precisa ser atendido. E o monitoramento dessa condição precisa existir formalmente. Então vai ter que ter, por exemplo, um checklistzinho que diga: eu verifiquei lá, a temperatura estava em 25 graus Celsius, 24 graus Celsius, conforme está estabelecido no documento, eu verifiquei a umidade e assim por diante. Ok? Então o monitoramento da condição ambiental ele deve existir. Detalhe: se isso influenciar no resultado, na validade do resultado, porque existem laboratórios que a condição ambiental não vai impactar no resultado, ou seja, não vai influenciar no resultado. Então, para esses laboratórios, não é necessário esse tipo de acompanhamento e desse monitoramento. Bom, eu queria, nesse momento, um slide aí chamado vídeo para vocês, para que a gente para melhorar o aprendizado, tá? Eu queria que vocês assistissem esse vídeo aí. Eu vou deixar a descrição, o link na descrição do vídeo. Aí você vai poder clicar e ir direto para o vídeo, tá? Esse vídeo tem 2 minutos e está relacionado a um nível de controle NB3 para laboratórios. É para que possa ilustrar essa condição de controle de instalações, controle ambiental, tá? Para alguns laboratórios. Então vocês vão assistir esse vídeo, assistam esse vídeo aí para complementar essa nossa aula de hoje. O item 634 fala de controle das instalações do laboratório, certo? Então aqui, ó, medidas devem ser periódicas e validadas periodicamente. Ou seja, para garantir essas instalações, pintura, é conveniente que exista um cronograma, tá? Cronograma para essas atividades. Conservação das bancadas, mudança da fórmica, às vezes, da bancada, seja lá o que for, tá? Então, esse controle das instalações também devem considerar acesso e uso das áreas que afetem as atividades. Então,
nem, como eu estava falando antes, nem todo mundo entra no laboratório, está todo mundo proibido, a partir de agora tem um controle de acesso. Se é necessário usar touca para evitar uma contaminação, então é necessário que o colaborador, o terceirizado ou o visitante, ele esteja parametrado, né, antes de entrar no laboratório, caso necessário seja, tá? Deve considerar também prevenção de contaminação, interferência ou influências adversas. Então, verificação de telas, por exemplo, seria um exemplo desse item aí. Verificação contínua. As telas ainda estão adequadas ou elas estão permitindo a entrada de insetos, tá? Caso isso venha interferir na análise. Tá? Separação entre áreas com atividades de laboratórios incompatíveis. Tem que garantir isso. Então, se eu tenho dois tipos de laboratório e, sei lá, uma coisa mais simples, um microbiológico e um físico-químico, então é fundamental que eles estejam separados, certo? Para que um não afete o resultado do outro. Análises distintas, que pode haver contaminação cruzada, talvez. Então, eu preciso avaliar o nível de impacto dessas atividades. Tá? Se eu também realizo momentos diferentes, a depender do tipo de análise, eu estou criando uma barreira, né, de um laboratório para outro tipo de laboratório. Então, cada caso é um caso, gente. Aqui o universo é muito amplo para que você faça uma avaliação dessa separação entre as áreas. Tá? Então, recapitulando, o controle das instalações, verificações periódicas do atendimento da instalação, né? Seria controle de acesso às áreas, garantir a prevenção de contaminações, interferências, influências e separação de atividades de laboratórios incompatíveis. É fundamental. E para a gente finalizar a aula de hoje, 635, atividades fora das instalações. Ou seja, mesmo que você esteja conduzindo um ensaio em nome da organização, ensaio, coleta, imagine no que for necessário, tá? Esteja conduzindo fora da organização, fora da empresa, as condições ambientais e de instalação devem ser mantidas. Então, por exemplo, eu coloquei uma peneira, tá? Mesh, e se eu estiver fazendo análise de granulometria, e eu preciso do granuteste para fazer a granulometria, e eu estou fazendo essa análise numa mineração, talvez eu não precise da condição ambiental, mas eu vou precisar do granuteste, senão eu não vou ter um teste confiável, digamos assim. Então eu vou precisar desse equipamento. De alguma forma vou ter que colocar uma instalação, instalar ele de forma provisória para que eu consiga fazer esse teste. Então as condições requeridas em procedimento, condições ambientais e condições de equipamento, instalações, elas devem ser mantidas, mesmo que o teste ou ensaio esteja sendo feito fora do laboratório, né? Das instalações oficiais, tá? Bom, gente, assim a gente conclui a aula de hoje, tá? Temos aí mais 4 aulas para a gente finalizar o curso, tá? Amanhã a gente está lançando a próxima aula, a 5ª aula. As aulas a partir de agora vão ficar um pouquinho maiores, tá? As aulas anteriores foram em torno de 30, 20 minutos, mas o conteúdo é bem extenso, então vou precisar ampliar um pouco o tempo das aulas para que a gente atenda essa carga horária aí total de 8 horas, que no mínimo necessário, tá bom? Até a próxima aula.